Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de day trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de day trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou day trader, trader profissional, position trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. 9 horas e 55 minutos, segunda-feira, 28 de abril de 2014. Bom, o mini índice está em tendência de baixa, meu horário de operação é das 10 da manhã até as 13 da tarde, porque é o horário com maior liquidez, e eu sou um trader que inicio tendências no início do pregão e fico até o final, se a tendência for forte. Então, eu começo minhas operações no comecinho só. Ao mesmo tempo, o mercado se encontra longe das médias móveis, o meu trade system, minha estratégia, consiste em operar a favor da tendência, com o preço dando sinais nas médias móveis, o preço no momento se encontra longe das médias. E quando ele se encontra longe das médias, nosso objetivo é operar reversão de tendência. Se aparecer o fractal de reversão, que é um novo padrão técnico que eu descobri, comprovado estatisticamente, que tem fundamentos científicos também. E quando esse fractal aparecer, que é um desenho, entre aspas, um fractal, vai ser um desenho no gráfico de candlesticks que vai indicar uma probabilidade alta de reversão de movimento do mercado e reversão de tendência posteriormente. Então eu vou ficar de stand-by para quando ele aparecer, eu operar. Mas operar a favor da tendência, embora a tendência seja de baixa, eu só posso fazer isso se o preço estiver próximo das médias. Então, por enquanto, só vou pensar em reversão de tendência se aparecer algum sinal de reversão de tendência. Bom, pessoal, então tendência de baixa continua 10 horas e 27 minutos. Bom, quando o preço está longe das médias móveis, o método está testado para operar reversão de tendência. Então, estava analisando o fractal de reversão aqui, mas ele não aconteceu. Porém, existe um fractal dentro de consolidações chamado, que eu também descobri, de fractal de continuação. Então, você tem uma tendência, quando consolida, dentro da consolidação acontece um padrão e entra-se por um certo sinal. Então, aqui foi um sinal do fractal de continuação, tá? Nesse sinal aqui, dentro deste fractal, complicado explicar, teria que fazer o curso para aprender, só que isso aqui está em teste ainda. Então, eu estou fazendo testes nesse fractal de continuação, um outro fractal de reversão de tendência, que é chamado de triplo fibo, que eu chamo ele. Só que tá tudo em teste. Então, aqui tá indicando continuação de tendência. Pela metodologia que ainda não foi testada e por isso eu não posso operar, é provável que continue a tendência de baixa, tá? Até mesmo porque no rompimento desta resistência, desse suporte aqui, confirmou o pivô de baixa lá no gráfico de 60 minutos. Então, o fractal de continuação a gente tem que estar considerando ele como uma possibilidade também de entrar longe das médias. Aqui quase chegou próximo das médias, mas não chegou próximo o suficiente para eu estar entrando vendido. Né? Porque aqui eu não tinha condição de entrar porque era antes das 10 horas. Aqui é um outro ponto que eu poderia estar operando a continuação da tendência. Vamos ver então se
o mercado ele faz uma queda conforme a probabilidade dele. E a probabilidade de chegar nos 51.166 até o final do pregão é uma probabilidade, segundo a técnica Shadow Candlesticks, para calcular alvos e para calcular a força da tendência. Também dá para operar com Shadow Candlesticks. No mês passado eu estava operando, mas hoje eu prefiro usar o Shadow Candlesticks só para medir a força da tendência, tá? Que a probabilidade fica melhor trabalhando só com as médias móveis e operação de reversão de tendência pelo fractal de reversão. Então, pessoal, vamos ver aí, ó, tá? Fez um novo pivô, rompeu esse suporte. Se rompeu esse suporte com pivô, tende a realmente buscar novos suportes lá embaixo. Então, o sinal do fractal de continuação funcionou. Leandro, por que isso não entrou? Porque na bolsa, no mercado financeiro, você tem que milimetricamente testar tudo. Então, primeiramente, quando eu descobri esse fractal, eu pensei, isso aqui deve funcionar. Isso aqui com certeza deve funcionar. Tá? Então, eu vou estar operando isso aqui, porque com certeza isso deve funcionar. Mas, muito provável deve funcionar, mas era subjetivo. Então, eu vejo esse fractal aparecendo e os grandes movimentos de queda, grandes explosões, antes de romper a consolidação, a gente entra dentro da consolidação no ponto ideal de ignição da explosão da consolidação. E é ali que o risco está pequeno e é ali que você começa a ganhar muito dinheiro se você acerta. E a mesma coisa com o fractal de reversão. A gente não opera o rompimento da consolidação, a gente opera dentro da consolidação um específico sinal. Muito difícil achar um trade system assim, mas eu achei e vale a pena porque o risco é ridículo, o risco é pequeno, enquanto rompimentos de consolidações o risco é gigantesco. Então, por isso que compensa estar operando esses padrões. E lembrando, pessoal, quando houver essas melhorias, as pessoas vão ter acesso a essas melhorias. Tá? Quem comprou o curso vai ter acesso a essas melhorias. E o curso Trader Profissional Avançado hoje já tem um módulo de mini índice, tá? E no final desse vídeo a gente vai estar falando sobre o mini índice. Bom, tá aqui na simulação, tá? Esses sinais do fractal de continuação também não é toda hora que dá, são raros. Né? Mas são raros, mas geralmente você tem a condição de zerar o risco. Então, pela simulação aqui, eu teria entrado a 51.685, tá? Com 175 mil de volume financeiro, sendo que meu capital total é 100 mil. Lembrando que na corretora eu não preciso ter 100 mil, com apenas 10 mil eu consigo alavancar 50 contratos. Se eu me lembro bem é isso, sendo que a margem é R$200 por contrato. Não dá para alavancar muito, então eu não preciso ter os 100 mil lá na corretora. O restante do meu dinheiro está na poupança lá, rendendo garantidamente. Eu só tenho 10 mil na corretora. Por quê? Porque não tem necessidade. Eu uso a alavancagem, porém o meu manejo de risco é sobre o meu capital total. Tem que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que acha, eu tenho 10 mil, eu posso operar igual o Leandro. Mas quando você perde R$300, eu perco 0,3. Você perde 3% sobre os seus 10 mil. Então a sua chance de quebrar é muito maior. Então dá para realmente operar super alavancado com o meu método de ganhar, mas é muito perigoso. Por isso eu não recomendo. Então você tem essa condição técnica aqui, com esse volume financeiro. Vamos ver se o trade vai embora. Isso é uma simulação, tá? Eu tô testando, por isso que eu não vou operar. Eu tenho que garantir provas concretas aqui de que realmente vai funcionar as estatísticas e probabilidades antes de executar as operações. Então vale como lição hoje falar o seguinte: na Inglaterra, no livro de George Soros e Warren Buffett, Os Segredos de George Soros e Warren Buffett, conta uma história de um gestor muito famoso que ganhava dinheiro com um certo método. Ele desenvolveu uma teoria e, sem testar essa teoria, ele passou a usar para administrar seu fundo. Simplesmente ele faliu, ele quebrou. Por quê? Ele não testou a metodologia dele. Então, pessoal, o mercado financeiro é muito perigoso. Isso aqui é um inferno. Se você simplesmente cometeu um deslize só, e um deslize é ter uma ideia, uma metodologia, uma teoria e não testou milimetricamente e com minuciosidade.
simplesmente você quebra. Tá? Eu tô há 7 anos nisso aqui e é difícil lidar com isso aqui. Tem muitas armadilhas. E isso é uma armadilha que um gestor muito famoso, com muitos anos de mercado, cometeu e quebrou. Então, não fiz mesmo a operação. Se der 10% de queda aqui, um lucro gigantesco, não importa. Primeiro sobreviva e depois deixe para ganhar dinheiro depois. É o que o George Soros, mega investidor, diz. Então, eu sigo isso rigidamente. E antes de usar isso na prática, eu tenho que testar milimetricamente, né, calcular todo tipo de probabilidade de envolver nesse método e também ver a probabilidade desse método com o método das médias móveis. E não vai ter problema, eu acho, porque é raro esse sinal do fractal de reversão. Então é interessante nosso método, que a gente, ao invés de operar rompimento de consolidação, a gente não opera rompimento de consolidação porque o risco é grande, né? E já esses fractais, quando a gente entra dentro da consolidação, nós temos o ponto de ignição da explosão, ou seja, antes de romper a consolidação, o nosso método prevê que vai romper e a gente entra com um risco pequenininho aqui, certo? Então, isso é fundamental a gente ter para uma estratégia de trade. Bom, pessoal, eu fiz aqui então a operação no fractal de reversão, que é uma operação de reversão de tendência. Então, nós temos aqui tendência de baixa, né? A gente também teve o fractal de reversão acontecendo nessa pequena consolidação. O sinal de compra foi aqui, tá? Fiz a operação aqui, não deu. Eu fiz o vídeo ao vivo, só que ele deu problema, não conseguiu gravar o software aqui, deu vídeo corrompido e não conseguiu gravar, 11h17, né? Então fiz a entrada, gravei toda essa explosão, mas deu um pouco de atraso, mas ainda dá tempo da gente estar fazendo. Bom, o que acontece aqui no fractal de reversão que a gente tem que levar em consideração entrei aqui nesse ponto, certo? Dentro de uma consolidação, fiz a entrada operacional nesse ponto. E a probabilidade do preço fazer uma explosão para cima a ponto de que o trader consegue zerar o risco da operação. Então, o meu stop loss estava aqui, tá? Esse aqui foi o meu stop loss. E agora ele já subiu para cá. Então, eu já estou com o meu stop loss aqui nesse ponto. Então, antes eu estava perdendo 50 pontos. Agora eu estou perdendo 10, porque eu entrei a 51.465, só que executou a 51.470. 25 contratos. Ó, inclusive o capital aqui em jogo está 257 mil, 25 contratos, tá? Onde o meu risco é 0,3%, ou seja, se eu ganhar 1%, vai me dar R$ 2.500, tá? Se eu perder, é R$ 300 que eu perco. É provável, tem chance de dar 1% de variação aqui? Tem chance, tá? E se eu perder agora, eu vou perder 10 pontos só. Então vai ser pouquinho que eu vou estar perdendo. Vai ser menos até do que 0,3%. Então olha só, se bater aqui nesse ponto, isso aqui é o ponto chamado stop profit. Se bater aqui é provável que vai dar o stop. Então se eu sei que se bater aqui vai dar o stop, eu pego o meu stop que está aqui embaixo e ponho nesse ponto. De acordo com os padrões de candles, a técnica stop profit tem esse funcionamento, certo? Aqui está indicando também hesitação do preço aqui, né? É provável que vai estopar a gente. Ainda não estopou, mas tem chance a gente ser estopado aqui, certo? Ao mesmo tempo, tá? Deu o fractal de reversão, tem que operar contra a direção do mercado, que é provável que vai mudar, certo? Tem uma probabilidade alta de mudar a tendência. E eu vou continuar no trade aqui, segurando. Vejo que quase estopou, voltou, fez esse martelo aqui. Vamos ver como é que o preço se comporta. Então vou estar acompanhando o trade. Se explodir para cima, eu vou estar seguindo a tendência e maximizando os lucros, utilizando nossa tática de maximização dos lucros, tá? O horário aqui, deixa eu só colocar aqui, 11h20. Bom, nosso stop estava aqui, então o preço voltou tudo. Tá? A tendência é de baixa ainda, mas o fractal de reversão aconteceu, fez o pivô de alta, ameaçou, zerei o risco praticamente, perdi cerca de 0,10% porque era para executar a 560, executou a 550, então era para ser 10 pontos.
Eu perdi 20 pontos, perdi 0,10%. E como fez o fractal de reversão, tem chance ainda de explodir lá para cima, mas eu não posso estar entrando de novo, segundo a minha regra, certo? O fractal de continuação aqui também acertou esse grande movimento de queda. Isso aqui é uma simulação que eu fiz, porque esse método está em teste. Então hoje acabou nosso dia de trade. Eu faço uma operação, com esse método dá para estar trabalhando uma operação só por dia. E eu também tenho um perfil de operar uma vez só por dia, de fazer uma só tentativa por dia, que eu acho muito eficaz. E o meu método funciona para ganhar dinheiro dessa forma. Ao mesmo tempo, você pode aumentar sua lucratividade se você trabalha 3 vezes por dia a 2 vezes. Só que eu tenho um perfil mais tranquilo, mais tolerante, então eu trabalho uma operação só por dia. Já cheguei a fazer 2, estava fazendo 2 operações no mês passado, só que eu vou voltar de novo a fazer uma operação só, que para mim já tá bom a lucratividade que o mini índice pode me dar com uma tentativa só por dia. Tá aqui o horário 11h41. E mais uma vez o fractal de reversão acertou pelo menos a ameaça, né? O preço ameaçou explodir para cima. Daí o trader entrou aqui, conseguiu praticamente zerar o risco. E, tava 25 contratos alavancados, gente. 25 contratos, tá? É 257 mil para um capital de 100 mil reais. Tá? É 200 reais a margem para cada contrato na minha corretora. Então, se por exemplo o preço ele fizesse uma variação, aqui eu ia perder 300 reais. Mas se ele fizesse uma variação de apenas 1%, 51.960. 51.960. 2.450. 2.500 reais. 2.400 reais. Então, 2.400 reais. Deixa eu pegar aqui. R$2.400 dividido por 300, tá? 8-1. Mas o preço chegaria ali? Sim, poderia. Tem uma probabilidade alta de fazer uma tendência grande e dar 1% e muito mais do que 1%. Então a nossa metodologia, se desse, por exemplo, 2%, muito mais, eu ia ganhar 4 mil, 5 mil em um único dia. Então esse é o poder que o mini índice nos dá. Com ações você não consegue ter um poder de alavancagem tão absurdo quanto no mini índice, onde o seu risco é o mesmo. Ou seja, eu não consigo na Vale e na Petrobras entrar dos 250, 400 mil reais alavancado para um capital de 100 mil na Vale e manter o mesmo risco de 0,3, uma migalha de risco. No mini índice você consegue isso. Então essa é a vantagem do mini índice. E também quando se trata de ações, quando o preço da ação cai muito, tá, 10 reais, 14 reais, para fazer o manejo de risco fica muito mais difícil. Geralmente você tem que entrar com menos capital. No mini índice não, porque é por pontos, então você entra ali, o seu manejo de risco sempre vai ser o mesmo praticamente, e você consegue estar fazendo grandes alavancagens. Então, operar índice, contratos futuros, para day trade, na minha opinião, é fantástico, só que é mais difícil. Porém, é possível. Então, pensa sobre o seguinte, se eu acertasse 1% aqui, mas você não acertou, uma hora eu acerto. Eu vou acertar 3 operações por mês, 2 só, tudo bem, mas e quando eu acertar? Eu só preciso acertar 2 dessa aí que vai me dar uma pancada de lucro e acabou. Eu simplesmente tiro o champanhe no final do mês e tô lá com 5, 6% de lucro. Para o capital de 100 mil, mas para o capital de 10 mil que está na corretora é 50%, 60% sobre esse capital. Só que eu já recomendo novamente não pegar 10 mil e usar o mesmo risco que eu uso. Porque você vai estar perdendo 3% por operação. E nessa operação não perdi 300, eu perdi 0,10, 100 reais aí mais ou menos. Então fica a lição, tá? Do dia aí sobre como é importante estar tendo um manejo de risco eficaz, ter uma estratégia com fundamentos em evitar muitos prejuízos. E quando você se arrisca, pelo menos você tem chance de zerar o risco ou, no mínimo, você tem chance de diminuir o risco, como eu fiz aqui.
Daí você perde migalhas. Mas se eu acertasse aqui e se desse 2% de tendência de alta, por exemplo, eu simplesmente ganharia uma fortuna em um único dia. E é assim que a gente tem que pensar, arriscando migalhas para ganhar fortunas. E o método funciona, só que é raro a gente acertar as operações grandiosas. E você tem que ter paciência, acompanhar meus vídeos para ver essas operações. Só lembrando, pessoal, que no nosso site agora a gente está com o curso de mini índice incluído no curso Trader Profissional completo. Então agora a formação é mini índice, bolsa de valores e forex completo. E agora o curso está com 24 horas. Continua o mesmo preço, 5 vezes sem juros pelo PayPal, tá? A promoção ainda é por tempo limitado, aliás. E a gente pode estar aumentando o preço do curso mais cedo ou mais tarde. Caso você queira comprar, simplesmente entre em comprar nossos cursos e você pode estar efetuando a sua compra. Agora o curso é completo. Mercado futuro, bolsa de valores e forex para todas as modalidades, para todos os prazos operacionais. Para iniciante e para avançado também. Segue aqui a plataforma de ordens de compra e venda. Temos aqui cotações em tempo real, o horário 11 horas e 47 minutos, tá? Então tá aqui o site. Vou atualizar ele aqui. Vocês podem ver que é o mesmo horário da boleta aqui, 11h48. E agora a gente tem aqui a comprovação das ordens. Fiz umas tentativas ali que depois desconfigurou, tá? Então eu cancelei essas ordens. Daí o fractal de reversão aconteceu. Compra 25 contratinhos, realmente uma bolada aí. Se for considerar o preço do contrato. Compra 51.470. Depois a venda 25 contratos, 51.450. Certo? Então a gente perdeu cerca de 0,10% mais ou menos. E se a gente acertasse, ia ser uma fortuna. Então eu alavanquei aqui absurdamente e não aumentei o risco. Então isso é fabuloso, tá? É fabuloso isso porque se a gente acerta, a gente ganha muito dinheiro.